Boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo hoje nessa terça-feira. Vamos falar aqui de um tema que eu acho que fala um pouco comigo essa semana. Esses últimos dias foram um pouco conturbados, então tem muita coisa que estava acumulada dentro de mim e agora estou conseguindo colocar para fora através do estudo da palavra do meu bom Pai. Então, o título de hoje que eu gostaria de trabalhar com vocês é O coração do homem traça o seu caminho. E o texto básico que a gente vai estar utilizando para fazer essa leitura aqui, esse entendimento dessa palavra, é Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É fácil quando a gente questiona as pessoas, tipo, cara, qual é o teu sonho? O que você tem pensado para sua vida? Quais são os seus planos? O que você está lutando para construir? Você está construindo alguma coisa? Porque eu entendo também que um homem é uma pessoa que ele tem que ter um objetivo na sua vida. E o objetivo entenda-se muito mais do que só, eu quero informar, eu quero alguma coisa. Não, cara, o homem geralmente ele tem que estar construindo alguma coisa de forma sólida e legado, digamos assim. Podemos falar essa palavra legado. Então, família, uma reputação, uma empresa, um negócio, um lar, sabe-se lá o que for. Mas ele precisa estar construindo algo, senão sua mente fica muito vaga e ele não bota toda a sua energia naquilo que precisa estar sendo colocado, porque ele não tem um objetivo. Então, qual que é o ponto aqui, né? Quantos que tem sonhos ou planos? Acho que todo mundo, né? Mas o ponto principal que a gente tem que entender dessa frase, em cima desse versículo principalmente, é que Deus não condena os planos que você faz, ele não tem qualquer tipo de problema com os sonhos que você vive. A maioria deles, na verdade, foi colocado por ele dentro do teu coração para viver de uma promessa. Então, entenda que isso faz parte de um processo, tá? Ele sabia que você ia ter essas vontades, esses teus sonhos e teus quereres, que isso ia te motivar de alguma forma, tá? Ele sabia disso quando te criou. O problema de tudo isso não é o planejar ou fazer qualquer coisa do gênero, é viver sem consultar o Senhor nessas medidas. A gente pode ler isso na questão do 16 e 9 e também tem Tiago 4, 13 e 15, né? Que eu acho que eu recomendo vocês darem uma lida depois também. Não vou entrar tanto porque eu não tô muito bem na garganta. Então eu não vou ficar falando tanto hoje, tá? Desculpem. O homem traça, mas é o Deus que dirige. O que isso significa quando a gente lê esse Provérbios 16, 9? O homem sonha, trabalha, planeja, constrói, destrói às vezes. Mas Deus, ele tende a corrigir a rota, ele fecha as portas, ele abre caminhos, ele conduz ao propósito adequado, ele te apresenta o propósito, ele te coloca numa instrumentalização que aquilo ali vai ser importante para a tua vida. E a gente tem vários exemplos bíblicos sobre isso que a gente pode citar, como é o caso de José do Egito, que ele planejava uma coisa, Deus tinha outro plano completamente diferente para ele, o poço parecia uma derrota onde ele estava sendo colocado, né? E tudo foi mudando na vida dele, de José. Tudo mudou. Os planos dele era viver fugido, né? E viver no deserto, né? Mas tudo fazia parte da direção de Deus para a vida dele. E hoje ele deveria estar para poder ser instrumentalizado na vontade de Cristo. Porque ele sabia dos planos que tinha para aquele homem desde a barriga da sua mãe, do ventre da sua mãe. E Jesus já o conhecia, Deus já o conhecia. Então, é interessante a gente ter isso em foco. Aplicação. Nem todo atraso ele é abandono. E é interessante a gente entender isso, porque às vezes a gente sente que atraso nas respostas que a gente está procurando podem ser dados como um abandono de Cristo para com seus filhos. Entende? Nem toda porta que é fechada é uma derrota. Às vezes pode ser um livramento. Nem toda mudança de rota é castigo. Às vezes é um livramento também. Então, você vai ver alguns testemunhos de vida sobre isso e eu acho tão interessante quando você para entender realmente o que as pessoas estão falando. E elas vão te deixar bem claro para ti que se tivessem ido no caminho que estavam pensando em ir, ou o caminho que sempre fizeram, aquilo ia dar problema. E por algum motivo, às vezes, eles nem sabem explicar o porquê e só mudaram simplesmente de rota. E tá tudo bem. Às vezes Deus está dirigindo os passos e tu nem sabe isso. Ou tu esquece, pelo menos, né? Porque é bacana dizer que Deus sabe que está cuidando da sua vida, que cuida de você, mas entregar isso e o controle para Ele realmente é muito mais difícil, né?
O mundo tem uma definição de sucesso que é diferente da do reino. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa mente bastante, no nosso coração, tá? O mundo mede sucesso através de dinheiro, cargos, status, bens, aparências, coisas que você possui. Bens materiais como um todo. Mas meu Deus, no caso, nosso Deus, né? Mede de forma muito diferente. Lá em 1 Samuel 16:7, ele fala: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O que Deus vê quando olha para tua casa, meu irmão, hoje em dia? Uma casa rica para Deus, ela geralmente vai ter uma mesa simples, uma família reunida, uma esposa sábia que edifica o seu lar, filhos obedientes que honram pai e mãe, oração constante, não só em momentos de necessidade ou de pedir coisas a Cristo, e paz no coração. Porque tudo que vem de Cristo é uma paz, irmão, não tem complicação, é tranquilo. Isso vale muito mais do que muito dinheiro. Só que tem pessoas que às vezes pegam, vamos botar como se fosse uma família mais humilde, e a gente está vivendo isso, aos olhos da sociedade do mundo, só para ficar um intermédio, não estou dizendo que pessoas mais abastadas não possam ter essa vida também rica em Cristo, mas, sabe, quando tu vê, algumas pessoas olham para uma família mais humilde que tem tudo isso nas suas vidas, mas não tem um carrão, eles acham que aquilo ali é uma família que não é rica em Cristo, porque Cristo é do ouro da prata e ele poderia prover infinitamente para a família e não faz. Então, os olhos humanos, eles nos enganam, mas os olhos espirituais tendem a ver a realidade. Só que o problema é acionar o teu olhar espiritual. Acionar o que é realmente importante para a tua vida, o que realmente é ser rico, o que é realmente ter na sua carteira alguma coisa de valor, que na verdade não vai estar na tua carteira, vai estar no teu coração. Porque é o que tu faz para os outros, principalmente em sinal de serventia, e aí que você demonstra que realmente entendeu quem foi Cristo, porque Cristo não veio para ser servido, mas sim para servir, que você começa a entender um pouco mais sobre isso, sobre riqueza de coração e alma. Você pode comprar uma casa, mas lá não vai ser um lar. Você pode comprar uma cama, mas não há descanso. Você pode comprar companhia, mas não vai haver amor ali. Você pode comprar entretenimento, mas não vai ter paz. E tudo isso é porque o dinheiro, ele não serve para tua alma. Ele vai te trazer facilitar a tua vida, trazer um bem de materiais? Vai, cara, tu vai ter conforto nessa vida, tu vai ter muitos bens legais, coisas legais, tu vai ter um galardão gigantesco aqui em terra. Mediante a olhos de outras pessoas que são tão erradas e tão pecadoras quanto você. Mas será que quando chegar na porta do céu, Cristo vai olhar para ti e falar, servo bom e fiel? E, cara, existe um vazio dentro da gente. E às vezes as pessoas demoram um pouco para entender isso, né? Mas existe um vazio e muito dificilmente você sabe como preenchê-lo. Principalmente no início da sua caminhada. O homem tenta preencher isso muitas vezes com trabalho, dinheiro, ocupando a sua mente, relacionamentos, conquistas, prazeres momentâneos. Mas fomos criados para Deus. A criação foi feita por Cristo e em Cristo. Então lá em João 4 a gente lê: a mulher samaritana procura satisfação em várias fontes. Jesus apresenta para ela, né, uma única fonte verdadeira. Que é aquele versículo que é: quem bebe da água que eu lhe dar nunca mais terá sede. Isso é muito lindo, cara. Porque a gente pode pegar alguns exemplos bíblicos, no caso Salomão, que ele tentou de tudo, cara. Ele tentou por dinheiro, por poder, sabedoria, prazer. E a conclusão é o que a gente lê lá em Eclesiastes 1:2, que é: tudo é vaidade. Resumindo. A aplicação disso tudo é que nada criado consegue ocupar o lugar que Cristo tem dentro de você. Tem um espaço aqui dentro, que é de Cristo. E oremos para que ele se expanda cada vez mais dentro de nós. E entra nisso até um ponto de testemunho pessoal mesmo. Meu, tá, no caso. E eu trabalho desde muito cedo, então eu sempre tive condições financeiras mais elevadas do que a maioria dos meus amigos. Isso é um fato muito ok. Mas eu sempre corri atrás dos meus objetivos, alcancei o que eu estava querendo, botava metas, chegava nas metas, me matava para chegar nelas, mas chegava. Mas eu até então não conhecia Cristo. Isso foi antes dos meus 30 anos. Eu me converti com 30 anos, estou com 35 hoje. E eu sentia um vazio enorme, uma falta de propósito, falta de direção. Eu tentava tampar isso com vícios mundanos, com joguinhos de computador, com
Coisas muito aleatórias que só passava tempo. E eu sempre sentia o vazio. E a grande verdade que eu entendi com isso foi que eu não tinha encontrado o verdadeiro motivo do meu propósito de vida. O vazio não era que estava me faltando dinheiro, porque eu podia comprar a coisa que eu queria. Era só, eu quero, compro. Era assim que funcionava. O vazio era a ausência de Deus. Lá em Salmos 42:1 a gente lê: como a corça ceia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso aqui eu posso atestar para vocês como testemunho vívido. É a mais pura verdade. Mediante tu que conhece a palavra, tu entenderá que teu caminho é aquele com que tu ama de verdade todo o coração, que é o senhorio da tua vida, Jesus Cristo. Não existe outro lugar que eu queira estar. Na medida que tu pisou em terra santa, dali tu ficará. Não tem como fugir, cara. As pessoas às vezes caem no mundo, caem em tentação, caem em pecados, cara. E vou te falar, a carne é fraca às vezes. Porque ela está sendo alimentada em vez do espírito. E isso acaba fazendo que você caia nesse tipo de problemas. E não estou te falando que eu não tenho esses problemas, tá, irmão? Todos nós temos. Não sei se alguém já tinha te falado isso, mas todos nós temos. Todos nós somos humanos, tá? Todos nós temos semente de pecado dentro de nós. O que podemos fazer por todos os dias nossos é tentar ser melhor um pouquinho e deixar velhos vícios e o velho homem para trás, né? É o que a gente tenta fazer todo dia. Mas às vezes o velho homem volta. E aí você tem que calá-lo com a vontade do Espírito Santo, através de oração, através de leitura bíblica, através de tudo que você possa fazer para manter a sua conexão e seu ritmo com Cristo, que é Ele que vai te ajudar nesse processo, porque sozinho você não consegue, irmão. E a verdadeira riqueza, né? O que realmente faz o homem rico diante de tudo esses comparativos que a gente estava fazendo? Não é conta bancária, não é patrimônio, não é bens. A Bíblia apresenta outra riqueza, que é o homem rico em Deus, que é o cara que tem paz, é o cara que tem salvação, família firmada na palavra. Cara, isso aqui é muito valioso. Muito valioso. Temor ao Senhor, propósito. E até essa parada da família firmada na palavra. Não, uma conversa que eu tive com um irmão lá de Belém do Pará, o André. Não sei se ele também está assistindo isso. Mas ele é pai de 2 crianças, 2 meninos maravilhosos. A esposa dele também servia na igreja, a família inteira dele servia na igreja. Coisa mais incrível do mundo. E foi na época bem que eu tinha decidido na minha vida que eu queria ser pai de família. Eu queria construir minha família naquela época. E o André, ele era um cara que trabalhou muito. Ele era vendedor lá de uma loja de bens de construção. E o André, cara, ele não tinha um carro da hora, não tinha nada, ele só tinha a família dele. Cara, a família dele era muito unida. E uma vez ele me falou: nossa, como eu queria ter esse carro. Eu tinha uma HRV na época. Um carro qualquer da vida. E eu virei pra ele e falei com muita vontade de chorar, na verdade. Cara, trocaria esse aqui muito fácil por uma família igual a tu. É, Senhor. Família firmada na palavra, irmão. Isso é um tesouro em terra que seja. Porque aço afia aço, mano. Quando a família tá firmada, no dia que você cair, a família tá lá pra te levantar. Não tem nada mais bonito do que isso. Filipenses 4, 11 e 13, a gente lê ali, né? Que Paulo aprendeu algo raro naqueles versículos, né? Que é estar contente na abundância e estar contente na escassez. Porque para ele tanto fazia se ele estava podendo comer do bom e do melhor ou se ele não tivesse nada para comer. Ele estava feliz porque simplesmente Cristo era o Senhor da sua vida. Sua alegria não dependia de circunstâncias nenhuma, dependia de Cristo. E quando cantamos em louvor dizendo que Cristo é suficiente, irmão, Cristo tem que ter suficiente em ti, velho. Você tem que ser feliz só por ter Cristo na tua vida, cara. É suficiente. E eu sei que isso é difícil. Eu sei quanto isso é difícil. E lá, voltando para o nosso Provérbios 16, 9, né, que é o nosso texto base, fica um pouquinho, né? Quais caminhos a gente tem traçado? Os planos de Deus estão diante do que a gente está pensando? A gente está tentando dirigir o nosso espaço ou estamos permitindo que Deus seja o verdadeiro dono desse caminho? Porque talvez você possa ter dinheiro, você possa ter trabalho, pode ter tudo o que você quiser, mas ainda está sentindo um vazio dentro de ti. Porque existe um lugar no coração do homem que é exclusivamente para Deus. E somente Cristo pode ocupá-lo. Então o homem faz planos para a vida, e isso é normal. Mas somente quando Cristo dirige seus passos, ele encontra propósito para caminhar. E novamente eu gostaria de deixar uma ênfase aqui no Provérbio 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E esse versículo, quando ele é estudado de forma mais aprofundada, dissecada, digamos assim, é muito bonito. Porque tipo, o homem traça, o Senhor dirige.
Traçar fala de intenção. Dirigir fala de soberania. Nós fazemos planos, mas Deus continua sendo Senhor sobre nossas vidas, porque Ele é soberano sobre elas. Lá em Tiago 4, 13 e 14, a gente lê: Agora escutem vocês que dizem: Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Tu pode ter intenção, como foi dado nesse versículo, de ir lá, fazer, morar um ano, não sabe só o quê. Mas a soberania do teu viver vai estar em Cristo. Então, irmão, não te desanima quando algo de ruim acontecer. Não perca a tua fé quando algo de ruim acontecer. Não desaba quando tudo parecer estar caindo, cara. Provavelmente isso é um processo. Você dê graças, porque podia ser coisas piores. Dê graça porque você vai sair daquilo mais forte. Dê graça porque você vai entender algo mais na sua vida que você ainda está em falta. Deus trabalha dessa forma. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai entender o quanto processo e quanto grandioso foi Deus na tua vida desde o momento que você nasceu. Então, irmãos, reflita nessa palavra, reflita nesse versículo que... Incrível. Provérbios 16, 9. Que versículo. Deus é bom. O tempo todo.